Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos direto para a palavra. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 13. Mateus capítulo 13. E nós vamos ler apenas um versículo, que é uma parábola. Mateus 13, 44. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 13, versículo 44. Amém? Diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Só até aqui, que hoje nós vamos falar sobre uma dessas características do nosso desenvolvimento, da nossa fé, da nossa vida com Deus. E nesse texto aqui a gente extraiu apenas uma parte dessas parábolas, mas foi no momento que Jesus chegou num barco, a multidão o acompanhava, e a multidão queria escutar, queria andar com Jesus, e Jesus para falar com a multidão, e ele vem a partir do barco, começa a falar com o povo que estava na praia. E ele fala uma série de 7 parábolas nesse momento. Com o povo ele fala 4, mas as 3 últimas ele fala só com os discípulos. Mas ele está ali contando uma parábola atrás da outra. E tem essa parábola aqui em especial, que eu separei para a gente conversar um pouco sobre isso. Sobre algumas coisas que tem dentro dessa parábola. Algumas mensagens que estão aí. É interessante quando a gente começa a ler essa série de parábolas, parece que os discípulos ficam confusos e ficam assim: nossa, mas por que, Jesus, tu falas com o povo através de parábolas? Eles começam a perguntar. E é claro que a gente vê Jesus usando exemplos, usando figuras, imagens do dia a dia daquelas pessoas. E às vezes a gente acha que ficaria mais fácil de entender. Parece que seria mais fácil. Mas o povo ainda assim não entendia o que ele estava falando, o que ele queria dizer. Mas é engraçado que alguns teólogos vão dizer que Jesus faz algumas referências nesse momento aqui, quando ele explica para os discípulos, que algumas pessoas elas ouvem, mas parece que não escutam. Ele traz uma referência lá para o Salmo 115, quando ele vai falar sobre as pessoas que têm os seus ídolos. E aí e a Bíblia vai falar lá no Salmo que tem olhos, mas não veem, boca, mas não fala, etc. E é assim que funciona uma pessoa que está pegada a um ídolo. Ela ouve, mas não escuta. Fala algo e ela não entende. E assim estava esse povo. Esse povo estava com uma outra intenção. A busca deles era outra. Eles estavam apegados em algum outro motivo para estar próximo de Jesus. E a gente vê isso acontecendo, e a gente vê isso hoje também. Porque os problemas dos seres humanos de lá são os mesmos nossos. Porque nós continuamos sendo seres humanos, e o problema dos seres humanos é um só, que é o pecado. E o problema de um idólatra, quem tem um coração idólatra, é esse, gente: eu fico cego pelo meu ídolo. E quando a gente fala ídolo, a gente não está falando de figuras divinas simplesmente, mas a gente está falando de qualquer tipo de figura que eu tomo como ídolo para mim. Às vezes objetos meus, coisas minhas que eu conquistei, bens, emprego, profissão, ministério, pode virar um ídolo para mim. E eu me apego naquilo de uma forma que eu já não vejo mais nada, não ouço mais nada, não penso mais nada. E quando tentam me falar, tentam me alertar, eu não enxergo o que está acontecendo. E Jesus está falando ali de parábolas e mais parábolas para o povo entender. Mas só quem entende é quem não estava apegado a ídolo nenhum. Quem apenas estava como um verdadeiro discípulo de Cristo. Por isso que ele fala que as verdades do reino são reveladas para eles. Jesus vai falar para quem? Para os discípulos. Eles estavam sabendo do que estava acontecendo. Eles estavam entendendo o que era a revelação do reino. E aí Jesus continua contando essas parábolas para tentar explicar para o povo o que era o reino de Deus. Como se manifestava o reino de Deus. E aí Jesus pega e conta essa história de um cara que ele está mexendo num terreno, num campo, e ele encontra um tesouro. Bom, por que as pessoas enterravam tesouro naquela época? Porque as pessoas não tinham casas seguras como hoje a gente tem. E pela falta de segurança, a gente sabe que ladrões entravam, saqueavam e levavam. Então o que as pessoas faziam com seus ouros? Enterravam em baú e deixavam ali enterrado, para ninguém saber que estava ali. E a pessoa não contava para ninguém que ela tinha aquilo ali enterrado. Só ela sabia. E assim as pessoas faziam. E assim,
a gente não sabe quem enterrou esse tesouro naquele terreno. Porque o cara que foi lá e cavou e descobriu, assim, quando tu lê o texto, percebe que ele teve uma surpresa, ele teve uma alegria de encontrar um tesouro. E ele pega e enterra de volta o tesouro ali. Ele podia muito bem pegar o tesouro, sumir dali e ir embora para ele, mas não. Ele pega, enterra, guarda de novo ali. E isso diz para nós que nem o dono do terreno sabia que existia aquilo. Talvez a pessoa que enterrou, como ela não contou para ninguém, morreu e o segredo ficou ali e ninguém sabia quem era o dono daquele tesouro. E quem tinha a posse do terreno nem sabia que aquilo existia. E o que esse cara fez? Ele descobriu aquele tesouro, ele ficou tão alegre que ele correu, ele enterrou, voltou, vendeu tudo que ele tinha, se desfez de todos os bens dele e comprou aquele terreno para que ele tivesse direito sobre aquele ouro. Porque como ele comprou o terreno e o terreno é dele, agora o ouro que está ali é dele também. Às vezes parece que ele fez errado, mas ele fez o certo. Ele sabia que se ele pegasse o tesouro ali de madrugada para ninguém ver, ele estaria roubando. Ele vai lá, esconde de volta no lugar. Eu não sei o que ele estava fazendo no terreno, ninguém sabe, a Bíblia não diz. Mas uma coisa é certa, ele tinha liberdade para fazer o que ele estava fazendo. O dono do terreno deixou ele fazer aquilo. E aí ele descobre o ouro, fica tão feliz, fica tão alegre, que ele vai e vende tudo, gente, que ele tem. Não sei, tente imaginar algo que tu trocaria, tudo que tu tens hoje, em um dia só, por essa coisa que tu encontrou e tu achou tão preciosa. Imagina tudo que tu ralou até hoje para conseguir. Tu te gastou tanto para chegar onde tu chegaste hoje, e tu encontra algo tão precioso, que tu não te importa de abrir mão de tudo que tu tens hoje por causa disso. Consegue pensar em alguma coisa aí? Que te levaria a largar tudo em troca disso? Essa é a mensagem desse texto bíblico para nós hoje. Muitas vezes a gente se apega em muitos tesouros, a gente constrói tesouros para nós, acumula tesouros para nós, sejam dinheiro mesmo, seja finanças, sejam bens, sejam títulos, conquistas. Enfim, a gente trabalha para acumular tudo isso, para alcançar essas coisas, a gente se alegra com tudo isso que a gente tem. E assim a gente segue, só que muitas vezes a gente se apega em tesouros falsos, em tesouros que não valem nada. Amizades que não servem, amizades falsas, pessoas mentirosas, vínculos que não são tão bons e tão perfeitos. A gente se envolve em relacionamentos que não são prazerosos, não são bons. A gente se envolve em alegrias falsas e a gente se apega em tudo isso. E a gente acredita que isso para nós é o mais importante. Que isso para nós é a coisa mais valiosa que a gente pode alcançar na nossa vida. E muitas vezes Deus nos coloca diante de uma oportunidade onde a gente pode mudar a situação da nossa vida, mudar a direção. Só que quando a gente olha para aquilo que Deus colocou diante de nós, a gente julga que aquilo não é tão valioso quanto aquilo que eu já conquistei. Eu olho para aquela oportunidade e digo, sei não, acho que não vai dar tão certo, acho que não é tão bom. E muitas vezes, porque a gente tem esse apego em outros tipos de tesouros, quando Deus coloca a oportunidade de termos um tesouro firme, verdadeiro, sólido, saudável, que nos edifica, a gente fica com tanto medo que a gente recusa a oportunidade que Deus está nos dando. E a gente acaba perdendo as coisas que Deus tem para nos dar porque a gente prefere seguir os conselhos do nosso coração. E a gente ouve o nosso coração. O meu coração está me dizendo para fazer assim. Eu estou sentindo de fazer assim. Só que muitas vezes, para nós tomarmos uma decisão diante daquilo que Deus coloca na nossa frente, nós não vamos sentir paz para tomar essa decisão. A gente vai ter que decidir sem paz, a gente vai ter que decidir com medo. Porque, gente, a paz que Deus nos dá não é a ausência de tribulações. Em meio a tribulações, a gente vai ter que tomar algumas decisões para agradar a Deus. Nem sempre a gente vai estar com tanta paz assim para decidir. Muitas vezes a gente vai estar numa profunda preocupação, mas a gente precisa confiar em Deus para poder a gente fazer o que eu quero dizer nessa noite. A característica que eu quero falar nessa noite é sobre renúncia. Na nossa vida cristã, nós temos que ter renúncia. Não faz parte da vida cristã uma vida sem renúncia. Renunciar a algo, eu acredito que
é uma das principais características dessa nossa vida. Desde o princípio da nossa vida com Deus, ela já começa numa renúncia. A partir do momento que a gente tem contato com a verdade do Evangelho e a gente percebe que a gente viveu uma mentira e a gente precisa se submeter àquela verdade, começa uma vida de renúncia para nós. Porque a gente nasce de novo ali, mas antes desse nascimento de novo no Espírito, a gente já nasceu, já viveu, já fez tanta coisa, já se apegou em muita coisa, e num belo dia a gente descobre que tudo aquilo era mentira, que tudo aquilo ali era falso, que tudo aquilo ali que a gente construiu para nós não era tão precioso assim como a gente pensava. Só que a gente precisa tomar uma decisão e ter que renunciar a algumas coisas. E às vezes Deus, muitas vezes Deus, coloca a situação na nossa frente que a gente vai ter que tomar essa decisão e dizer, eu largo para trás isso tudo e vou seguir o que Deus está colocando para mim. Mas é lógico que quando Deus coloca algo para a gente decidir, nem sempre é tão atrativo. Nem sempre a gente acha que vale tanto a pena. Mas eu não conheço ninguém que decidiu obedecer a Deus e fracassou. Todos que obedeceram a Deus viveram bem. Todos aqueles que obedeceram a Deus não sentiram falta das suas perdas. Porque quem encontra no Senhor algo, é aí que sim, meu irmão, que encontrou algo de verdade. Todas as outras coisas perdem o valor. Mas a gente só consegue ter essa percepção quando a gente entende o que é Jesus, quem é Jesus, qual é a vida que Ele tem para nós. Aí sim, meu irmão, a gente não se apega mais a nada. A gente olha para Ele e diz, eu achei o meu tesouro. Eu não quero mais outra coisa, eu quero Ele agora. O nosso maior tesouro é Cristo Jesus. Ele é o tesouro da nossa vida. Quem encontra Cristo Jesus não se apega a mais nada. As outras coisas viram acessórios, porque o mais importante a gente já tem Ele. É por isso que a gente não consegue ver tão claramente o que esse homem sentia, porque ele achou um tesouro tão precioso que ele largou tudo. Ele disse, eu não quero mais saber de nada, eu quero esse tesouro. Eu vou comprar esse terreno, eu vou perder tudo que eu tenho, porque eu quero esse tesouro. Eu achei um tesouro. E às vezes acontece isso com a gente. Nós somos incompreendidos por tomarmos uma decisão que a gente sabe que é Deus que está mandando a gente tomar. Quando Cristo Jesus vem ao nosso encontro e a gente percebe que não tem outra saída a não ser se render a Cristo. E as pessoas começam a dizer, para quê? Tá louco, tu não deve fazer isso não. Tu já tem tua religião, para que tu está fazendo isso? Mas não é de religião que está se falando aqui. Quando essas pessoas se aproximaram de Jesus, todas elas tinham sua religião. Jesus então não precisaria pregar nada para elas, porque elas tinham a sua religião. Elas professavam o judaísmo. Mas Jesus não veio aqui para pregar sobre isso. Ele veio para pregar sobre um tesouro precioso que só existe em um lugar. Só existe na vida com Deus. É disso que ele veio falar para o povo. Mas muitos com o coração endurecido, seja por causa da sua própria religião, que ele já professava, já estava apegado nela, ele não aceitava o que Jesus estava dizendo e endurecia o coração para aquela verdade. Só que a verdadeira conversão, ela faz com que a gente quebre todo tipo de verdade que a gente possa estar carregando. A conversão a Cristo Jesus é como encontrar um tesouro. Quando eu me converto de verdade a Jesus Cristo, não a uma religião, não a uma igreja, não a um movimento religioso, mas a Cristo Jesus, a pessoa de Cristo, a verdade do Evangelho, tudo muda. Eu começo a perceber que sim, agora eu encontrei um tesouro. E aí é quando a gente facilmente se desapega de muita coisa. E aí vem aquela grande questão para nós, será que eu já me desapeguei de tudo que eu precisaria me desapegar? Ou será que eu me converti a Cristo, mas eu continuo carregando algumas coisas para mim que são muito preciosas? Não agradam a Deus, mas são preciosas para mim. Eu não queria largar, eu não queria renunciar, eu não queria deixar tudo isso. Eu demorei tanto, mas Jesus está me pedindo para largar isso. Para eu servir a Deus, eu tenho que largar tudo isso. Será que nós não estamos assim também? Será que nós não estamos renunciando a um tesouro verdadeiro? Será que não está diante de nós uma oportunidade de ter um tesouro? Era um tesouro e ele tinha vários bens para largar por causa de um tesouro. E às vezes parece que a conta não bate, parece que não vale a pena. Mas pode ser que a gente ainda não entendeu quem é Jesus, o que é entregar a vida para Jesus. Se a gente ainda está apegado nas coisas que não vêm de Cristo, se nós ainda estamos apegados demais nas coisas que nós apenas conquistamos, talvez a gente ainda não entendeu qual é o papel de Cristo na história.
o que Jesus veio para fazer na nossa vida? Qual é a intenção de Jesus em vir ao nosso encontro e revelar uma verdade para nós e mostrar para nós que toda a nossa vida foi uma mentira? E lembrem bem, eu estou falando de Jesus. É Jesus que faz isso. Quando a religião faz isso, ela nos escraviza. Jesus não, Jesus ele vem para trazer liberdade. Jesus ele manda a gente se desapegar justamente para nós nos tornarmos livres de fato. Quando é apenas um movimento religioso, eu apenas mudo de ídolo. Eu antes idolatrava aqui, mas eu vou idolatrar outra coisa para cá. Eu vou idolatrar agora a religião e não mais o que eu idolatrava antes. Não é disso que a parábola está falando. A parábola está falando de eu encontrar de fato algo que me dê tanta alegria, me dê tanta satisfação, que todas as outras coisas para mim perdem o valor. A Bíblia diz no Salmo 23, a grosso modo falando, no hebraico vai dizer isso a grosso modo para nós, que o que eu não tenho é porque eu não preciso. Como assim? A Bíblia diz lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Traduzir assim para nós. Mas uma tradução bem melhor para nós seria, o Senhor é meu pastor, não sentirei falta de nada. Mas eu não sentirei falta de nada por quê? Porque o meu Senhor vai me dar tudo? Não, é porque Ele vai ser o meu tudo. Veja bem, o texto está dizendo, o Senhor é o meu pastor. Não está dizendo que o meu carro, a minha casa, a minha profissão, o meu emprego, não é nada disso que me satisfaz. É quando eu tenho Jesus Cristo como o meu verdadeiro pastor. Ele supre todas as minhas faltas. E a Bíblia, a gente não pode isolar os textos da Bíblia. A Bíblia ela é uma coisa só. Ela é um tesouro precioso. Ela é a mesma coisa em todos os lugares. Se Salmo está falando isso, o Salmo está concordando com a parábola que estamos falando. E quando a Bíblia vai nos dizer sobre isso, ela está apontando para nós que há sim um jeito de viver satisfeito até quando a gente tem falta das coisas. Eu posso viver completo, eu posso viver preenchido, eu posso viver feliz, eu posso viver em contentamento, mesmo que eu não tenha aquilo que eu desejo, porque eu não preciso dessas coisas para estar contente. O meu contentamento, ele vem de apenas um nome, é o nome de Jesus Cristo que me contém. E essa é a mensagem do Senhor para nós nesse texto. O que está trazendo contentamento para ti? Em que tu tens te apegado? O que tem feito tu acordar e te alegrado? Para o que tu tens olhado e dito, nossa, eu estou satisfeito, estou feliz porque eu tenho esses itens aqui de coisas. O apóstolo Paulo era um dos caras com um grande currículo, vamos falar assim. O currículo do apóstolo Paulo era um currículo rico. Se você estudar detalhadamente a vida do apóstolo Paulo, os escritos que tem por aí sobre ele, você vai ver que Paulo não era como os outros discípulos, que eram pessoas muito simples. O Paulo era um dos caras que conversava com filósofos. Paulo, quando estava na Grécia, ele conseguia conversar na mesma altura de pessoas muito bem gabaritadas e com profundas formações. Esse era o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele foi um cara que lutou perseguindo os cristãos, porque Paulo achava que esse povo era um povo herege, era um povo falso. A religião dele era certa. Ele era um judeu praticante, firme, fiel. Paulo era fariseu. Paulo era do grupo de religiosos que, podemos dizer, eram os caras que conheciam a lei de uma ponta a outra e praticavam aquilo firmemente. E Paulo perseguiu os cristãos achando que ele estava fazendo a coisa certa. Eu estou protegendo a verdade de Deus. E ele ia e perseguia e matava. Só que chegou um dia que Paulo encontra um tesouro muito precioso. Caminhando para perseguir cristãos, ele tem um encontro com Jesus Cristo. Jesus aparece para Paulo. Por isso que Paulo vai dizer na carta de Coríntios que ele vê Jesus. E Paulo tem esse encontro com o Senhor. E o Senhor aparece para ele e tudo muda na vida de Paulo. E muda tanto que ele declara para nós algo. Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 8 e 9, ele diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como escória para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele,
não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo declarou também nessa mesma carta que ele vivia contente. Ele sabia o que era viver tendo tudo e ele sabia viver tendo nada. E é por isso que aí ele declara, depois de ele dizer tudo isso, ele declara aquela frase que a gente mais distorce, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente distorce a mensagem dessa palavra. A mensagem que Paulo está dizendo para nós é: eu tive posses, perdi tudo por Cristo, mas eu sei viver bem, com posses ou sem posses, porque hoje eu encontrei o que eu precisava. Eu achei em Cristo Jesus, por isso que hoje eu considero tudo que eu perdi como coisas sem valor, como uma escória, como algo que eu não preciso, não é necessário para mim, porque hoje eu achei o tesouro precioso que me faltava, que era Jesus Cristo. E Paulo diz: por isso eu digo para vocês que nós podemos todas as coisas. Eu posso sim viver na falta, eu posso sim renunciar ao que eu gosto, eu posso renunciar ao que eu me apego, eu posso abrir mão daquilo que eu tenho e desejo tanto, porque eu tenho o meu Senhor que me fortalece no meio das minhas perdas. Eu posso passar pelas dores, eu posso passar pela tribulação, porque eu tenho o meu Senhor que me fortalece. Eu posso tudo isso, eu posso passar pelo dia mau, eu posso passar pela perseguição, eu posso passar pela fome, eu posso passar pela traição, eu posso passar pelo medo, porque eu já achei o meu tesouro precioso. É somente disso que eu preciso e é somente nisso que eu me apego. E para a gente concluir, o que você precisa deixar nessa noite para que você possa viver em real contentamento, num verdadeiro contentamento? É Jesus Cristo que nos supre, é a presença de Jesus que nos supre. Os nossos apegos são todos passageiros. É por isso que a Bíblia vai dizer para nós voltarmos os nossos olhos para as coisas invisíveis, porque as coisas visíveis são passageiras, mas as invisíveis são eternas. A Bíblia nos chama para nós olharmos para aquilo que está além dessa nossa existência. O mundo está dizendo que a vida é apenas material. O mundo está dizendo para nós, o movimento existencialista diz que é só aqui, morreu, acabou, não tem mais nada. É por isso que a vida deles não faz sentido, porque não tem mais nada, mas a nossa tem um sentido sim. A gente vive numa rica esperança, que é um dia nos encontrarmos com Jesus Cristo. Esse é o motivo da nossa vida. É por isso que a gente passa pela peleja, a gente passa pela batalha, mas a gente passa cantando e louvando, porque a gente sabe onde a gente vai chegar no final. E o que é que tu tem de tão valoroso, que é tão mais valoroso que a presença de Cristo? O que é que tu tem de tão importante assim? De tão valioso assim? Talvez hoje seja esse momento para te abandonar essas coisas. Largar essas coisas que tu tem te apegado. Até onde? Tu tem te enganado com as coisas que tu tens conquistado e achado que isso é suficiente para ti. Mas de algum modo tu diz, parece que falta alguma coisa. Eu faço tudo direitinho, eu sou bom, eu sou correto, pago minhas contas, falo com Deus, faço minhas orações, mas parece que ainda falta alguma coisa. É porque está faltando renunciar a algumas coisas. Talvez tu tenhas construído algum ídolo para ti. Talvez tu tenhas te apegado em alguma coisa que tem tomado o lugar que é de Cristo. Talvez essa coisa tenha sido o grande motivo da tua vida. Rouba teu sono. Tu gasta toda a tua energia nisso. Tem roubado todo o teu tempo. E hoje Jesus está dizendo, abandona tudo isso. Eu tenho um ouro que é muito mais precioso do que isso. Eu tenho um baú cheio de ouro para ti. Mas larga tudo isso. Renuncia a tudo isso. A mensagem de Jesus para nós é essa: abandona tudo aquilo que tem feito tu não enxergar a Cristo Jesus como a máxima da tua vida. Jesus tem um tesouro valioso para ti. Vamos ficar de pé. Nessa noite o Senhor está nos chamando para isso. Talvez você caminhou, rodou, passou por vários lugares e imagina que já tenha encontrado esse rico tesouro que é Jesus Cristo.
mas na verdade tu não estás contente com a vida que tu leva. E eu posso te afirmar, quem encontrou Jesus encontra contentamento. Se tu não tem contentamento na tua alma, é porque tu não encontrou com Jesus. Na tua trajetória tu ainda não tiveste esse encontro com o Senhor. É impossível a nossa vida permanecer a mesma depois que a gente encontra com o Senhor. Então hoje é noite de entrega. Noite da gente deixar tudo na mão do Senhor. Eu não ia fazer isso, mas me deu vontade de fazer um apelo. Se tem alguém nessa noite aqui, vamos fechar nossos olhos, igreja. Mas tem alguém nessa noite aqui que ainda não fez essa entrega da sua vida por completa a Jesus Cristo. Eu não estou falando da igreja presbiteriana, não estou falando de uma religião evangélica, eu estou falando da pessoa de Jesus. A tua oportunidade é essa. Esse é o momento que tu pode fazer isso. Esse é o momento que pode dizer, eu andei, eu caminhei, eu dei meus passos, fiz de tudo, mas não estou contente, não estou completo. Eu conquistei tudo o que eu queria, estou conquistando todos os meus sonhos, mas ainda falta alguma coisa. Eu te digo, falta Jesus Cristo na tua vida. É Ele quem nos completa por inteiro. E se você é a pessoa que está assim nessa noite, eu te convido a te manifestar aí e dizer, eu quero entregar minha vida para Jesus, só levantando a tua mão. Se há alguém nessa condição aqui nessa noite, faça isso. Entregue-se para Jesus. A tua vida jamais será a mesma. A tua vida nunca mais vai ser igual. Glória a Deus. Já tem uma pessoa, se tiver mais alguém aqui assim, que entendeu que precisa largar tudo e dizer, Jesus, a minha vida é tua, governa a minha vida, Jesus, que eu não consegui fazer. Não deu certo do meu jeito, faz do teu jeito, Jesus, a hora é essa. Mais uma mão levantou. Jesus está nesse lugar. O nosso Salvador está aqui. E Ele tem um tesouro precioso. Ele tem um tesouro precioso para ti. Talvez você já tenha feito essa decisão de entregar a vida a Jesus, mas parece que não funcionou muito não. Parece que ainda falta alguma coisa. Tu serve a Deus, confia em Deus, ora a Deus, mas parece que não está contente. A hora é essa também, eu quero orar por ti também. Se tem alguém nessa condição, se manifesta para nós, levanta a mão que nós queremos orar por ti. Jesus Cristo está nesse lugar. E Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. O tesouro precioso que tu precisas encontrar é a pessoa de Jesus. É só Ele. Somente Ele, ninguém mais. Bens, filhos, dinheiro, carro, viagens, nada disso supre o vazio da nossa alma. Mas esvazia nessa noite o teu coração e diz, Senhor, eu quero ser completamente cheio de Ti. E entrega tudo, entrega os pontos para Deus, te rende a Ele nessa noite. Eu oro, Senhor, por essas pessoas que entenderam que precisam de uma nova história, de uma nova vida. Apaga, Senhor, tudo que elas viveram até agora. Revela para elas o Deus que Tu és. Manifesta-te, Senhor, como o Deus poderoso que Tu és. Como Deus que supre as nossas carências, que supre as nossas faltas de amor, nossas faltas de afeto, de carinho, a nossa falta de um pai, a nossa falta de uma mãe. O Senhor supre tudo isso. Todas as faltas, elas se acabam quando nós nos prostramos na cruz de Cristo e entregamos tudo a Ele, nos rendemos a Ele e falamos, Jesus, eu entrego as minhas ansiedades, eu entrego as minhas enfermidades, eu entrego os meus medos, eu entrego tudo para Ti, Senhor, eu deixo tudo diante do Senhor.